Saudações, amigo do Bem-Aja. Mais um número sobre Fazendo Opinião. Recentemente, o presidente da República Democrática do Congo esteve a fazer um périplo na Europa, passou por Bélgica e esteve também em França. O mais curioso foi a sua passagem em França, do qual entreteve uma entrevista com um noto jornalista daquele país. O que é que nós retemos nesta entrevista? Retemos que o presidente da República Democrática do Congo começa a manifestar e a defender realmente aquela fronteira que não deve ser violada. Porque estamos habituados a ver presidentes africanos a se submeterem perante as figuras políticas europeias, e a Europa tem um método, ela utiliza vários tipos de instrumentos para poder jogar a sua influência sobre a política africana. E muitos chefes de Estados, muitos países africanos ainda vivem sobre influência política da Europa. A Europa dita as regras. Isto nós sabemos. É inútil nós estarmos aqui a continuar com esta narrativa de que somos países independentes e tal. A independência que tivemos foi uma independência até certo ponto fictícia, uma independência até certo ponto política, mas mesmo politicamente os africanos ainda são manipulados. Mas isto não significa que os africanos não têm instrumentos para poderem se autodeterminar, defenderem os seus interesses e fazer os seus interesses. Hoje, da forma que a política mundial está, a geopolítica mundial, as nações compreenderam o jogo dos europeus. Os europeus jogam muito aquela tática que uma vez era a América que utilizava, que é o soft power, não é? Eles defendem os interesses, defendem a segurança do território europeu, criando caos em territórios alheios. Eles têm territórios controlados depois da colonização, ainda têm terrenos, têm países controlados, e outros perímetros territoriais ainda pertencem de alguns países europeus, como a Inglaterra, a França. A Inglaterra tem aqui, diante do nosso nariz, no Oceano Atlântico, temos ali a ilha Vitória, se não me escapa aqui a memória. Temos temos o caso da França, que tem as Ilhas Mayotte no Oceano Índico, próximo de Comores, Seychelles, Sri Lanka, por aí. E não só, a França tem outros territórios, por exemplo, a Guiana Francesa, tem o Guadalupe, tem-nos lá nas bandas da Papua Nova Guiné, lá, Calendoscópio. Portanto, eles jogam estas cartas, mas o mais interessante aqui são as respostas que o presidente da República Democrática do Congo dá ao jornalista francês. Ele demarca-se. Le point de vue, la manière d'aborder la coopération, les partenariats, ne plus nous considérer comme des sous-hommes, mais nous regarder comme de vrais partenaires avec qui on peut faire affaire positive, constructive, et non pas toujours comme de dominé à dominant. Hein? Donc, mais Monsieur le Président, ça, si c'est reconsidéré, je crois que ça peut changer les choses. E ele dá respostas assertivas e que põem o jornalista em dificuldade. E o jornalista continuava a tentar escavar respostas
agradáveis a eles, usando a intimidação, mas o presidente congolês não se fez intimidar. Comment comprenez-vous que, apparemment, la Chine ou la Russie, qui ne sont pas des régimes démocratiques, eux, arrivent à progresser en Afrique? Mais parce qu'ils ne viennent pas avec cette approche-là. Ils ne viennent pas avec cette arrogance, cette façon de donner des leçons qui est frustrante, en fait. Vous voulez dire que les Chinois ou les Russes se comportent mieux que nous, occidentaux, actuellement, selon vous? Mais bien sûr. On ne comprend pas très bien les réalités africaines. Et c'est vraiment dommage, parce que moi, j'ai toujours dit que l'Europe, par exemple, c'est le meilleur partenaire de l'Afrique, par son histoire et aussi par sa position géographique. Nous sommes deux continents qui sont très proches. Mais c'est étonnant de voir comment nous sommes très loin par rapport aux cultures. Mais comment, pardon, Monsieur le Président, comment soutenir ça? On ne peut pas comprendre qu'on vienne nous donner des leçons, par exemple. Quais são estes métodos que eles utilizam? É aquele método não só de persuasão, mas é de soft power. Usam jornalistas, fazerem perguntas psicotécnicas, ok? Perguntas de domínio psicológico, que esta pergunta, dentro da pergunta está a autoridade política francesa, porque há muitos jornalistas que fazem interesses dos governos europeus. E porque até trabalham mesmo como se fossem agentes de interesse do Estado, dos Estados europeus. Isto acontece com os jornalistas ingleses, franceses, italianos, e existe uma certa arrogância. E na classe intelectual europeia, eles têm muito desta, até nas universidades, até nas academias. Tu notas que a matéria, quando se trata de geopolítica, eles têm a Europa como o centro do poder. O único que eles respeitam e dão espaço é os Estados Unidos. Mas existem outras forças emergentes, como a Índia, que hoje é respeitada por todos, a Rússia respeita a Índia, a China, os Estados Unidos respeita a China, e o outro que está a ser respeitado, começa a ser respeitado também, é a Índia. Vocês vão notar que o presidente francês, toda vez que ele acolhe um chefe de Estado africano, ele o dá a mão direita e a mão esquerda sobe sempre sobre o ombro do presidente africano. Mas desta vez, se vocês notarem que o presidente Xi Jinping chega em Champs-Élysées, o presidente francês não consegue colocar a mão esquerda por cima do ombro do presidente chinês. O Macron não consegue. Por quê? Porque a China é um poder. Mas quando vai lá João Lourenço, o faz, quando vai lá, ia lá o Macky Sall, o fazia, e depois notas já até a linguagem corporal do chefe de Estado africano, você nota que é uma linguagem de submissão. Olhem para esta digressão do presidente francês, ele vai, para o presidente congolês, ele vai fazer uma digressão em busca de interesses políticos, militares, econômicos da República Democrática do Congo, acusando, não é, a Ruanda. Ele vai fazer essa digressão para informar a esses chefes de Estado que têm protegido o Ruanda e metê-los as cartas na mesa, que as coisas estão assim e vocês continuam a dar cobertura ao presidente ruandês, a darem cobertura aos interesses ruandeses, que o problema é conhecido, o conflito na República Democrática do Congo é conhecido e os europeus fazem como se nada fosse. Uma das respostas que deu o presidente congolês foi: quando a França condenou a agressão de Israel contra o Gaza, ninguém se meteu contra a França. E a França, condenando Israel, não rompeu as relações com Israel. Mas a França tem o seu posicionamento naquele conflito. O porquê que, no caso dos africanos,
a Europa exige que os países que condenaram a Rússia pela agressão à Ucrânia têm que romper até os relacionamentos com a Rússia. E o presidente congolês disse, não, não vou romper. Se a França condenou Israel e mantém o relacionamento com Israel, o porquê que vocês querem exigir de mim ou de nós africanos para podermos nos comportar de forma diferente? Portanto, estes elementos e tantos outros, houve tantas outras respostas que ele deu sobre a democracia, sobre a China. Por que vocês estão se relacionam com a China? Como é que a China consegue ter sucesso, a América consegue ter sucesso em África e os países europeus não? Por quê? É por causa da atitude, o comportamento, a arrogância, o cinismo. Agora, existem países africanos que já entenderam esta verdade. O nosso, em Angola, por exemplo, conhece a verdade, mas não tem coragem e não tem força política para se posicionar. Nunca ouvimos um discurso de um presidente angolano, ao menos o novo presidente, no início tentou, mas o que é que nós notamos no nosso presidente angolano? Preferia dar mais entrevistas a canais estrangeiros, e esta é a febre dos nossos políticos. Preferem dar entrevistas a jornais estrangeiros em vez de dar entrevistas importantes aos jornalistas angolanos, aos jornalistas nacionais. A política do nosso país interessa mais aos angolanos ou interessa mais aos estrangeiros? É como se o nosso país estivesse aí à disposição pura e simplesmente para estrangeiros. Recentemente vimos um outro episódio, o chinês que está, não é, a maltratar fisicamente dois angolanos, como se estivéssemos ainda na era da escravatura. E não vimos um SIC, uma polícia a vir denunciar, não é, publicamente um ato destes, mas um ativista que vai na rua com um megáfono é o crime mais perigoso que existe no mundo. Alguém que escreve no WhatsApp criticando o ato do governo é procurado, é preso, é por aí. Mas o chinês que bateu, quem fala no WhatsApp é localizado. Tivemos o caso do ativista angolano, o Nacho Cruz, que estava sobre denúncia pela embaixada e foi intimado o angolano luso. Teve que ir até o tribunal responder e, menos mal, o caso, não é, o processo foi arquivado porque não subsistem provas condenatórias. Não existem elementos condenatórios. E aqui quem fica de mal é o governo angolano, o Estado angolano. O Nacho, que está num país democrático, foi localizado. O porquê que não se localizou ainda aquele chinês, não se trouxe o chinês até as telecâmaras? Portanto, são estes elementos que precisa-se ultrapassar. Angola deve saber resolver estes problemas. Devemos continuar a construir um país para os angolanos. Precisamos um país cada vez mais para os angolanos, não um país de angolanos disponíveis que estão ali para os estrangeiros. Não. O país é para os angolanos e é dos angolanos que interessa a nossa terra.